Esse é o exercício do Griffiths, da terceira edição, capítulo 1, problema 7. Calcule a derivada do valor esperado de P em relação ao tempo. Resposta: dt do valor esperado de P é igual ao valor esperado de menos a derivada de V em relação a x. Essa é uma manifestação do teorema de Ehrenfest, que diz que os valores esperados obedecem leis clássicas. Bom, então vamos lá. A gente tem que calcular o valor esperado do derivado temporal do valor esperado de P, ou seja, a derivada temporal de integral de x, psi estrela de x e t, h cortado sobre i, d ronda x e psi de x e t. Bom, o que a gente tem que fazer? Passar a derivada total para dentro, né, usando mais uma vez a regra de Leibniz. Aí a derivada parcial vai pegar primeiro no psi estrela e depois vai pegar no psi. Vai commutar aí com a derivada parcial em relação a x, né, e nós vamos obter essa expressão aí. Bom, mas essas derivadas em relação ao tempo de psi e psi estrela, elas são relacionadas pela equação de Schrödinger, né? O d psi dt é 1 sobre h cortado, é menos h cortado quadrado sobre 2m, d2 dx2 mais v de x psi, certo? Essa é a equação de Schrödinger. E aí, se você pegar e derivar em relação ao x, que é a expressão que ocorre, né, dentro dos colchetes, aí nós vamos ter uma derivada terceira de psi em relação a x, a derivada de v em relação a x e v de psi dx, com os respectivos coeficientes, certo? Mas por outro lado, a gente também pode calcular a derivada de psi estrela, a derivada temporal de psi estrela, né, para poder inserir dentro do colchete. Fazendo isso, a gente vai simplesmente usar a equação de Schrödinger e pegar o complexo conjugado dela. Inserindo, a gente vai obter esse conjunto de termos aí. De cara, os termos que tem apenas V, eles vão se cancelar, porque eles ora entram com sinal negativo, ora entram com sinal positivo. E aí eles se cancelam. Né? E aí a gente pode reescrever esses termos aí, e no final das contas, a derivada temporal do valor esperado de P vai ser essa expressão que está aí. Ela contém uma derivada segunda de psi estrela em relação a x, vezes a derivada primeira de psi em relação a x, menos o psi estrela d ronda 3, d ronda x3 de psi. Bom, essa é a parte mais complicadinha que a gente vai ter que lidar. Bom, esse termo que ficou entre colchetes, ele pode ser integrado por uma integração por partes dupla. Quer ver? Vamos ver. Tá aí o termo que ficou entre colchetes é esse daí, certo? Bom, vamos pegar a primeira integração por partes, de forma que o segundo termo apareça, esse psi estrela d3 d ronda x3 de psi, né? Quando você pega, você pode escrever o psi estrela d ronda 3 d ronda x3 como sendo a derivada total aí de psi estrela d2 psi d ronda x2 menos d ronda psi estrela d ronda x, d ronda 2 psi d ronda x2, né? Aí se você fizer isso, você pode escrever esse termo como um termo de superfície, que o mais vai ser zero, porque o psi tem que ser zero no infinito, e sobra um terminho lá, né? E você pode reescrevê-lo. Então esse termo vai para zero, sobra somente esse termo aí. Mas espera aí, dá para integrar por partes de novo, né? Se você pegar um termo de superfície envolvendo d ronda x, d ronda psi estrela, d ronda x, d ronda 2 psi, d ronda x2, né, ele pode ser escrito mais uma vez como uma integral por partes, né? E aí o psi estrela d ronda 3, d ronda x3 do psi, né, você pode no final das contas
escrever, esses termos que estão nas superfícies, eles têm que ir para zero, porque a derivada parcial em relação a x em mais infinito e menos infinito tem que ser zero, porque senão a função de onda não é normalizável, tá? Ela não converge para zero, ela não é normalizável, você não tem como interpretar a função de onda como sendo uma densidade de probabilidades e por aí vai. Então a gente exige que o dψ dx vá para zero, mais ou menos infinito. Bom, sendo assim, a derivada o psi estrela d3 d ronda x3 de psi é igual ao d ronda 2 psi estrela d ronda x d ronda psi d ronda x, o que significa que esse termo aqui, né, que ocorre dentro dos colchetes, eles vão cancelar um ao outro, e na hora que isso acontecer vai sobrar somente esse, que a derivada do valor esperado de P é menos a derivada em relação a x de V, valor esperado de tudo isso. É isso aí.